Olá, meu nome é Alexandre, eu sou missionário. Queremos agora fazer um vídeo sobre o baixo espiritismo. Vamos falar sobre o voodoo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda e a macumba. Vamos falar sobre isso. Queremos ver algumas coisas sobre ele. O voodoo, culto de negros antigos, de origem animista, e que se vale de certos elementos do ritual católico, praticado principalmente no Haiti. Candomblé, religião de negros oriundos da Bahia, adoram a Satanás de maneira disfarçada. É um ramo tipicamente africano. Há variedades em suas práticas, porque vieram de várias religiões da África. Umbanda. A palavra Umbanda, na linguagem dos negros Bantu, é derivada de Quimbanda, pelo prefixo U. Umbanda, no seu sentido original, é designada a ciência ou arte da cura por meio de medicina natural, remédios ou medicina supernatural, encantos, adivinhação do desconhecido pela consulta aos espíritos dos mortos, aos gênios e aos demônios, indução desses seres a agir sobre os homens para o bem, o estar ou para a desgraça da humanidade, as forças que atuam na saúde ou na adivinhação, os objetos que, como dizem, fazem a ligação entre os espíritos e o mundo físico, tais como objetos chamados encantos. Isso é a Umbanda. Qual é a diferença entre a Umbanda e o kardecismo? Diferença entre o Umbanda e o kardecismo. Para Kardec, todos os espíritos do além são almas desencarnadas. Não existe anjos e demônios no sentido cristão do vocábulo. Ao contrário, a Umbanda admite três diferentes tipos do além: os orixás, que são os semideuses, os Exu, espíritos perversos, também ditos elementais, e os eguns, que seriam os desencarnados. A Umbanda diz ser a quarta revelação. Diz que Moisés foi a primeira revelação, Cristo foi a segunda revelação, Kardec a terceira, e a Umbanda é a quarta revelação. Assim como Cristo foi maior que Moisés, a Umbanda é maior que Kardec. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A Umbanda a palavra Umbanda se deriva da palavra Quimbanda. A Umbanda diz que a Quimbanda é para fazer o mal, é a parte da magia negra, é para fazer o mal aos homens. E a Umbanda justifica a sua existência para desfazer, para combater o mal que a Quimbanda faz. O que é a Quimbanda? A Quimbanda é a magia negra. O deus principal deles é o Exu, Lúcifer, Beelzebub, o próprio Satanás. O culto deles é prestado diretamente a Satanás. O ritual da macumba, que se confunde com os da Umbanda, dentro dessa linha de espiritismo, são chamadas de quinta coluna. E vamos ler agora sobre a macumba. Sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado do candomblé, com elementos de várias religiões africanas, indígenas e do catolicismo. É normal ver-se nas esquinas produtos dos seus cultos, os quais são feitos com oferendas, velas, frutos, animais, etc. Eu quero contar uma pequena história. Quando o mundo estava formado, o universo estava formado, um anjo quis ser maior do que Deus, e convenceu de cada 3 anjos, ele convenceu um a passar ao lado dele. O nome dele é Satanás. De cada 3 anjos, ele convenceu um a passar para o seu lado. E eles foram expulsos do céu e vieram queimando para a terra e extinguiu tudo que tinha aqui na terra. E quando a gente vê aqui na Bíblia, olha como estava Gênesis 1:2. No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tinha trevas na terra, era a terra sem forma e vazia. Agora eu quero ler com você, a terra estava sem forma e vazia. Olha só, Isaías 45:18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o Deus que mudou a terra e a fez. Ele a secundou, ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Então há um porém aqui. Se Deus não fez a terra a terra porque estava vazia, não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. E aqui em Gênesis 1, ela está vazia e sem forma, por alguma coisa aconteceu. Nós cremos que Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos e veio uma terra queimando, extinguiu tudo que tinha aqui.
Com base nisso, queremos que extinguiram dinossauros. Se extinguiu os dinossauros. E acabou, a terra ficou sem forma e vazia. Depois Deus vem e restaura a terra. Deus vai restaurando, cria o homem, e Satanás logo se encarrega de derrubar o homem. Convenceu a Eva, Eva convenceu Adão, e eles conheceram a morte. Adão e Eva conheceram a morte, experimentaram a morte física e a morte espiritual. Tiveram vários filhos e foram povoando a terra. De todos esses filhos tinham vida material. Cantavam, dançavam, bebiam, faziam de tudo. Pero espiritualmente já estavam mortos. O homem perdeu a espiritualidade. Nasceram tudo morto. E foram se espalhando por toda a terra. E esses principados, Satanás, de cada 3 anjos, Satanás convenceu um a se tornar um demônio. Eles foram se organizando em várias regiões e fundaram várias religiões. Fundaram várias religiões que levam o homem a viver longe da Bíblia, quem fala em palavra de Deus, e do próprio Deus. Essas religiões fazem isso. E na África, no continente africano, os demônios usaram essas pessoas para fundar o quê? A Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda. Essas religiões de matrizes africanas. Geralmente, essas religiões chegaram aqui no Brasil através dos escravos, quando houve a escravatura. Eles vieram como escravos para o Brasil e para as ilhas do Caribe e foram espalhados para todo mundo. Então eles levaram com eles a sua religião, que era de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda. Eles levaram essas religiões, entendeu? Agora, o que essas religiões geralmente fazem? Eles não... Um pai de santo não sabe, nem aqueles que frequentam um terreiro de Umbanda, o que está acontecendo. Essas religiões cultuam a esses demônios. Esses demônios chamam ele de cavalo e incorporam. E esses pais de santos e essas pessoas que frequentam o centro de Umbanda não sabem que estão servindo o próprio diabo. Esses orixás, esses guias, esses orixás, os guias e esses espíritos que eles recebem, esses guias, são demônios que estão enganando eles. E cada um desses demônios que estão na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé, ele é especialista em prender pessoas em pecados. Ele recebe uma oferenda e entra na vida da pessoa para destruir a vida da pessoa. E ele prende pessoas em alguns pecados, como homossexualismo, lesbianismo, bebedice, adultério, fornicação, feitiçaria e mentira. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que não entrarão no céu. Bêbados não entrarão no céu, feiticeiros não entrarão no céu, quem pratica idolatria não entrará no céu, quem fornica, quer ter relação sexual antes do casamento, não entrará no céu. Então esses demônios da Umbanda e do Candomblé recebem oferendas dentro desses tempos e entram na vida das pessoas e fazem as pessoas virarem homossexual, lésbica, fazem as pessoas beber, fazem as pessoas matar, fazem as pessoas adulterar, a cair em fornicação, em feitiçaria e mentira. Porque se as pessoas morrerem assim, com certeza eles vão ser condenados a viver no inferno. É isso que esses demônios fazem. Eu quero alertar você que é da Umbanda, do Candomblé, dessas religiões. Você está enganado. Esses espíritos, essas entidades estão enganando vocês. Vocês estão servindo diretamente a Satanás. Estão enganando essas pessoas desses pecados. Um exemplo que eu quero dar mesmo aqui é um demônio chamado Pomba Gira. Ela entra no homem e faz ele virar homossexual. E faz a mulher virar lésbica. Se a pessoa morrer nesse pecado, o que vai acontecer? O corpo dela vai para o caixão. Mas a alma e o espírito vai para o inferno. Ser condenado e sofrer. Porque é um homossexualismo. E Deus não permite que os homossexuais entrem no céu. A não ser que eles se arrependam desse pecado. Peça perdão a Deus. E siga Jesus. Ele se arrependeu de ser homossexual, nasceu de novo, ele vai ser perdoado. Mas se ele morrer no homossexualismo, que é o que os demônios da Umbanda do Candomblé fazem, que acontece, o corpo dele vai para o caixão, mas ele vai ser condenado a viver eternamente no inferno, sofrendo torturas horríveis. Isso é o que fazem os demônios da Umbanda e do Candomblé. Prendem pessoas no lesbianismo, na bebedice, no adultério, fazem os jovens fornicar, porque se eles morrerem nesse pecado, eles serão condenados. Esse vídeo é um alerta a você que serve essas religiões de matriz africana. Eu não quero contenda, a gente não quer confusão com ninguém, mas esse vídeo é para alertar você. Se você está frequentando, você está caminhando para um lugar mau, você está servindo numa religião que serve a Satanás.
Busque uma igreja evangélica perto da sua casa, congregue, busque a Deus, entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, porque essa religião, essas matrizes africanas não provém de Deus, são religiões que fazem um mal à humanidade e provocam muito mal às pessoas, e o fim dessas pessoas são caírem e viverem eternamente no inferno. E eu não quero isso para você, que você possa procurar uma igreja evangélica e entregar sua vida a Jesus Cristo. Esse vídeo foi um alerta às pessoas de religião de matriz africana. Tchau, até mais.